tudo bem com vocês? Todos preparados para mais uma aula da nossa escola dominical? Então, a aula de hoje, do dia 19 de abril de 2020, tá? Vai falar sobre o dom da palavra e da ciência. Então, essa é a terceira aula do segundo trimestre. Estamos aí para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, certo? A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 8, e em Efésios, no capítulo 3, nos versículos 4, 18 e 19, tá? Então lá, 1 Coríntios 12 e 8 fala tem a seguinte palavra para nós, tá? Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Então, são os vários dons que o Espírito Santo tem para nós, né? Que Deus tem para nós através do seu Espírito Santo, tá? A Bíblia diz: o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento, é a sabedoria que vem de Deus. Esta palavra está em Colossenses, no versículo 3 do capítulo 2, tá? Então, começando a nossa aula lá, vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, tá? Essa é uma palavra que está lá em Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3, tá? Assim, o profeta Oséias declarou sobre o desafio de se relacionar com Deus, como conhecer a Deus, como conhecer um Deus tão imenso comparado com essa pequenez. É por isso que o profeta discorre o que é um conhecimento que nunca se esgota, que não tem fim. É conhecer e prosseguir em conhecer, tá? Então, o conhecimento, sempre quando a gente busca, a gente aprende mais e mais, tá? O objetivo da nossa aula é refletir sobre a necessidade de conhecer para ensinar. É apontar que o dom da palavra e da ciência revela os ministérios da mente de Deus e destaca que o conhecimento de Deus nos auxilia em toda a nossa vida, tá? Então, aqui, a lição vem trazer uma reflexão sobre a busca pelo conhecimento da palavra do Senhor, tá? Se a gente buscar sempre estar estudando, sempre estar buscando o conhecimento, a gente vai ter subsídios, a gente vai ter recursos para poder estar ensinando para outras pessoas também, tá? Outra observação importante é o que conhecemos de Deus é fruto da sua revelação na sua palavra, tá? Então, tudo aquilo que a gente conhece de Deus, que a gente escuta nas pregações, que a gente vê na escola dominical, nos cultos de ensino, tudo isso é fruto de estudos mais baseados na palavra do Senhor, tá? Aí Deus se revela através da sua palavra, que é a Bíblia, tá? Então, ali, conhecendo para ensinar. Então, vocês sabem, né, que como profissão eu sou professora, alguns de vocês até foram meus alunos já, né? E para que eu possa exercer essa profissão, a gente precisa estudar, fazer uma faculdade. Mas só isso não basta também, né? A gente precisa estar sempre estudando, sempre se capacitando. Toda semana a gente tem que estudar, se planejar para poder dar aula na escola, certo? E não é diferente aqui estudando a palavra do Senhor para poder ensinar para vocês. A gente tem que estar estudando, a gente tem que estar observando a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Para poder estar trazendo para vocês o ensino, aquilo que Deus tem sempre a nos ensinar, tá? Na igreja, Deus tem dado o dom da palavra da ciência para algumas pessoas. Mesmo que nós não tenhamos esse dom, podemos desfrutar dele através da comunhão que mantemos uns com os outros, na igreja, e ali somos ensinados sobre a verdade profunda do Evangelho. À medida que aprendemos com aqueles que dispõem deste dom, podemos transmitir o conhecimento aos outros, como aconselhou o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, dizendo:
Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar aos outros. 2 Timóteo 2:2. Então, a partir do momento que a gente começa a ler mais a palavra, a buscar o conhecimento, os ensinamentos que a Bíblia tem para nós, essa Bíblia que vocês têm aqui, por exemplo, ó, a maioria de vocês tem, elas têm os recursos de estudo muito bacanas. E aquilo ali, esses recursos nos ajudam a entender mais sobre o que a Bíblia está falando, sobre aqueles personagens, sobre a trajetória de vida deles, sobre os exemplos de vida que eles têm, né? E tudo isso vai ajudando a gente, a esclarecendo os estudos que a gente vai fazendo sobre a palavra de Deus. E tudo isso vai ajudando também, a gente vai percebendo na nossa vida que tudo aquilo vai começando a fazer sentido. Deus vai se revelando através da sua palavra na nossa vida, tá? Então lá, alguns conselhos são bastante úteis para ajudar nessa caminhada em busca do conhecimento, tá, galera? Frequentar a escola dominical, vocês que já são alunos, matriculados, estão de parabéns, já estão no caminho, né, em busca do conhecimento lá, tá? Meditar na palavra de Deus, estar nos cultos de ensino, para que você possa conhecer de forma mais profunda as verdades do Evangelho, tá? E isso é uma forma da gente estar sempre buscando a palavra de Deus e aperfeiçoando isso na nossa vida, tá bom? Então, o primeiro revisando de hoje você tem procurado ensinar aos que estão à sua volta o que você aprende em relação a Deus? Então, é uma coisa para a gente pensar. Tudo aquilo que a gente escuta sobre Deus, aquilo que a gente lê, que a gente aprende na igreja, né? Em casa também, com nossos familiares. Será que aquilo tem sido usado, né, lá fora, com os nossos colegas, com as pessoas que precisam de uma palavra? Tem servido como recurso? Para pensar, tá? Uma segunda pergunta é: como posso desfrutar do dom da palavra da ciência mesmo sem possuí-lo? Como será que a gente pode desfrutar? É através da comunhão com a igreja, né? Quando somos ministrados por aqueles que possuem esse dom. Então, sempre que a gente tem os nossos cultos, a gente sempre está procurando prestar atenção naquilo que está sendo ensinado, observar na palavra de Deus aquilo que está sendo ensinado, se está sendo, né? Se aquilo que está sendo dito está condizendo, está sendo coerente com a palavra de Deus, né? Para que a gente não seja enganado também, tá bom? Então lá, revelando os mistérios de Deus. Os discípulos no caminho de Emaús passaram por uma experiência em que os olhos viam o peregrino, mas não enxergavam a Cristo, que era o Filho de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 24, está falando sobre essa passagem. Tá? Assim como os discípulos estavam despercebidos na presença do Mestre entre eles, nós também muitas vezes não percebemos a presença de Deus ao longo da nossa vida. Então, muitas das vezes, né, a gente tem tantas atividades no nosso dia a dia e tem muitas coisas que vão acontecendo que a gente não percebe, às vezes, o agir de Deus na nossa vida, né? Um livramento, às vezes a gente não tá legal e a gente escuta uma palavra, também é Deus usando outras pessoas também para nos ajudar, né? Outras pessoas para falar com a gente também, tá bom? Então lá, a palavra da ciência é, na verdade, um modo sobrenatural de revelar coisas da mente de Deus, desconhecidas para o homem natural, que acontece pela operação do Espírito Santo. Entretanto, as revelações dessas coisas da mente de Deus não são contrárias às escrituras sagradas, que é a revelação plena da vontade soberana de Deus. Então, qualquer revelação que esteja além ou aquém da palavra de Deus, revelada é falsa e perigosa, aquilo que eu falei para vocês agora, né? Se aquilo que a gente tem ouvido
está de acordo com o que está escrito na Bíblia, então é Deus falando diretamente com a gente. Agora, se tem alguma coisa diferente, alguma coisa que não bate lá com o que a gente já aprendeu na palavra de Deus, então ela deve ser rejeitada pela igreja, que é uma palavra falsa, né? Uma palavra enganosa, tá? Então, por isso, da importância da gente estar sempre escutando, né, os verdadeiros profetas de Deus, os homens de Deus, tá? E estar sempre estudando a Bíblia. Então, essa segunda parte da nossa lição, revisando. O dom da palavra e da ciência pode revelar verdades que sejam contraditórias à palavra de Deus? Será que pode? Com certeza não, né? Pois nenhuma revelação é maior do que a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está acima da palavra da ciência, né? Tá bom? Então, lá, partindo para a terceira e última parte da nossa lição de hoje, tá? Que é revelando conhecimento para a vida. Então, lá em João, no capítulo 10 e no versículo 10, está escrito assim: Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. A vida proposta por Jesus não é uma vida qualquer, mas uma vida plena, cheia de significado e sentido. Uma vida abundante, como consta em outras versões da Bíblia. Essa vida também depende do conhecimento das Escrituras. O mesmo Cristo afirmou que a falta desse conhecimento leva ao erro. Lá em João 5,39 está escrito isso, tá? E quem erra sofre as consequências negativas, impedindo a plenitude da vida. Sendo assim, a palavra da ciência, que gera um conhecimento mais aprofundado das questões relacionadas a Deus, nos ajuda a viver melhor, tá? Então, quanto mais nós buscamos o conhecimento, mais nós conhecemos sobre Deus. E mais as coisas deste mundo, as coisas que acontecem na nossa vida fazem sentido, né? Tá bom? Então, lá, para fazer um fechamento, então, da nossa aula de hoje, vamos para o último revisando, tá? Qual é a principal causa do erro, segundo a lição? Será que a gente conseguiu refletir um pouquinho sobre essa questão do erro? É o desconhecimento da palavra de Deus, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais intimidade a gente tem com Deus, quanto mais a gente estuda, mais a gente está próximo de Deus e a gente percebe a ação de Deus na nossa vida, tá bom? Que nós possamos ser cada vez mais dedicados, né? Até porque nós possamos, né? Daqui a pouco vocês, né? Agora pré-adolescentes, mas, né? Em pouco tempo serão ministros da palavra de Deus, serão professores da escola dominical, e todo esse conhecimento que vocês estão tendo hoje, estão aprendendo hoje, lá no futuro, quando vocês forem trazer uma palavra para a igreja, forem dar uma palavra para um amigo, um conselho, forem dar uma aula da escola dominical, vocês vão lembrar: nossa, eu aprendi mesmo que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem intimidade com a palavra de Deus, tá certo? Então eu vou ler mais um versículo da palavra de Deus, aqui mais um trechinho da palavra de Deus, que vem confirmar tudo isso que a gente conversou hoje, tá? Que encontra-se lá em Efésios, no capítulo 3, no versículos 4, 18 e 19, que diz assim: E se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Agora o 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Amém? Vamos ficar com essa palavra,
para que Deus, né, na sua infinita graça, na sua misericórdia, nos ajude nessa busca pelo conhecimento, para que nós venhamos, né, a crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Amém? Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.